Professor, o que é de diferente dessa responsabilidade que você acabou de falar com a responsabilidade privada? A diferença, gente, é que o Estado, ele responde independentemente da culpa do agente. Por isso, nós falamos que a responsabilidade do Estado, ela é objetiva, porque não importa o sujeito, a conduta subjetiva estatal, não importa a culpa do sujeito. Portanto, para nascer a obrigação de indenizar do Estado, basta ter os elementos objetivos, não precisa do sujeito, basta ter 1, o dano e 2, o agente público exercendo a função. Tendo esses dois elementos, agente público exercendo a função, ou seja, o Estado agindo e um dano, já nasceu a obrigação de indenizar. No direito privado, é mais difícil nascer a obrigação de indenizar. Por quê? Porque além do dano e a relação entre as pessoas, você precisa ter a vontade do sujeito, ou seja, o sujeito tem que ter agido em desrespeito à norma jurídica. Por isso, nós chamamos essa responsabilidade, a do direito privado, de subjetiva, o que não se aplica para a responsabilidade civil do Estado. Ou seja, por o Estado ser obrigado a indenizar, não precisa somar 3 requisitos, basta somar 2 requisitos. O Estado agindo, ou seja, um nexo com o acidente ou com o dano, e o próprio dano. Estes 2 elementos são suficientes para nascer a obrigação de indenizar. Portanto, não precisa o Estado desrespeitar norma jurídica. Basta ele cometer um dano que ele já está obrigado a indenizar. Já na responsabilidade privada, além de ter esta relação com o dano e o dano propriamente dito, precisamos ter o elemento subjetivo de descumprimento da norma jurídica. Ou seja, o ato tem que ser ilegal, em desrespeito à norma jurídica. Quero ressaltar aqui que muita gente relaciona ato ilegal com um ato ilegal, porém tipificado na conduta penal. Não, ou seja, ato ilegal com ato criminoso. Não é este o caso que nós estamos falando. Estamos falando de um ato ilegal que desrespeite qualquer norma jurídica. Geralmente, se ouve falar por aí que o ato que gera responsabilidade privada é aquele que é com dolo ou com culpa, que é negligência, imprudência ou imperícia. Essas regrinhas só vão se aplicar para quem? Para o direito privado. No direito público não precisa. Por quê? Porque o Estado é obrigado a indenizar tanto por atos lícitos como por atos ilícitos. Ilícito é esse, com negligência, imprudência ou imperícia. Mas a responsabilidade civil do Estado, isso não interessa. Basta ter o dano e a relação com a conduta estatal. Ótimo, professor. Depois de explicado que a responsabilidade do Estado é severa, é mais severa do que a privada, porque envolve tanto atos lícitos como atos ilícitos, me fale quem são as pessoas que são regidas e que são obrigadas a indenizar desta forma, objetivamente. Quem são essas pessoas? Nós temos em primeiro lugar as pessoas jurídicas de direito público. Estas são os entes federados, todos eles, e mais algumas pessoas. Eu vou colocar taxativamente para a gente não errar. É obrigado a indenizar de forma objetiva, ou seja, independentemente de desrespeito à norma jurídica, independentemente de negligência, imprudência ou imperícia, as seguintes pessoas: a União Federal, todos os Estados-membros, o Distrito Federal e todos os municípios. Por quê? Porque esses são pessoas jurídicas de direito público, como manda o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Além destes
entes federados, nós temos também outras pessoas jurídicas de direito público que compõem o Estado. Quem são elas? São as autarquias, são as agências e são as associações públicas. Estas também respondem objetivamente, nos termos do 37. Por quê, professor? Porque estas são as pessoas jurídicas de direito público, ok? Pronto, corta aqui, deixa essas pessoas que eu falei num cantinho, que nós temos mais um bloquinho para falar. Quem são, professor? As pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos. Prestou serviço público, não importa se é pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, responde objetivamente também. Responde nos termos do artigo 37, parágrafo 6º. Quem são essas pessoas? São as fundações que prestam serviços sociais, que são serviços públicos, são as fundações, né, que prestam serviços sociais, são as empresas públicas e sociedades de economia mista quando prestarem serviços públicos, empresas públicas e sociedade de economia mista quando prestarem serviços públicos, por exemplo, a empresa do metrô, que presta o serviço de transporte, por exemplo, é uma empresa estatal, ok? As empresas de energia elétrica, por exemplo, prestam serviços públicos, ok? Ótimo. Quem mais, professor? As concessionárias e permissionárias de serviços públicos. Concessionárias e permissionárias de serviço público. Sabe o ônibus que você pega? Mesmo não sendo ônibus do município, sendo de empresa privada, esta também vai responder da mesma forma que o Estado. Por quê? Porque é uma pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público. Gente, é muito importante saber selecionar essas pessoas, saber quem responde objetivamente, porque se essa pessoa responde objetivamente, qual a lei que você vai usar? Você vai usar o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Você vai usar o direito administrativo, você não vai usar o Código Civil, ok? Então nós já selecionamos quem são as pessoas e já falamos o que é essa responsabilidade objetiva. Responsabilidade objetiva é que basta 2 requisitos para nascer a obrigação de indenizar. Um requisito é o dano e o outro é a relação com o dano. Tem que ser um agente público que causou esse dano no exercício de sua atividade. Nexo e dano, nasceu a obrigação de indenizar. Não importa se for com dolo, com culpa, negligência, imprudência ou imperícia. Não importa. O Estado é obrigado a indenizar quando causa danos. Professor, dá um exemplo típico do Estado sendo obrigado a indenizar quando ele realiza uma conduta ilegal em desrespeito à norma jurídica. Muito fácil. Vamos imaginar que um policial, né, resolve passar no semáforo vermelho com o carro da polícia e bate num carro. O policial descumpriu a lei administrativa? Respondo, sim, ele descumpriu a lei administrativa, porque policial também tem que parar no semáforo vermelho. As leis também se aplicam aos agentes públicos. Ele desrespeitou, ele negligenciou a regra e causou um dano. O Estado é obrigado a indenizar? Sim, o Estado é obrigado a indenizar e este ato foi ilícito. Mas precisa ter o ato ilícito para o Estado ser obrigado a indenizar? Não, porque a responsabilidade aqui é objetiva. Objetiva significa não precisa ter o ato ilícito. Então vamos para um exemplo de ato lícito que o Estado é obrigado a indenizar. Vou colocar aqui até um caso concreto. Vamos pegar o exemplo do Minhocão em São Paulo. O que é o Minhocão em São Paulo, professor? O Minhocão em São Paulo é um viaduto que cruza grande parte da cidade, uma parte importante da cidade. Esse é o Minhocão. Ele foi construído no meio da cidade. Tem alguma coisa de ilícito no poder público construir um viaduto? Resposta, claro que não. Não tem nada de ilícito o Estado construir viadutos. Muito pelo contrário, é completamente ilícito e é um dever do Estado melhorar o transporte das pessoas.
Ótimo, só que aquele viaduto, ele cruza a cidade de São Paulo no meio dos prédios. Imagina a poluição que